Esposo da Rosa. Da onde que é, Bill? É Esposo da Rosa. Maceió. Ah, Tenho Maceió. um prazer enorme. Muito bom. Prazer ter você com a gente aí, viu, Bill? Amém, meu irmão. Que bom. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Wally. Boa noite. Boa noite, Sandra. Melhorou, Sandra? Cada vez melhor. Que bom, que bom. Graças a Deus. Ótimo. Ótimo. Boa noite, João. Boa noite, amado. Saudade. Beijo no teu coração. Beijo no Bom coração ver você. de todos, amados. Estava fazendo falta aí. Estava fazendo falta essa E saudação. o mesmo beijo de João eu também devolvo a todo mundo. Boa noite. Boa noite, Antônio. Antônio. Boa noite, Antônio. Boa noite, meus queridos. Boa noite, Ricardo. Ricardo. Boa noite, Luiz. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Luiz? Boa noite. Monésia? Tudo bem, ótimo. É isso aí, né? Felicidade, né? Boa noite, Ricardo. Deixa eu ver quem mais que eu estou vendo aqui. Boa noite, Lourdes. O Dirceu. Boa noite, Dirceu. Boa noite, irmãos. Boa noite, Melissa. Boa noite, Melissa. Bom ver você, Melissa. Estou aqui firme e forte, hein? Saudade de todos vocês. Vamos que vamos. Bom ver você, viu? Ótimo. Boa noite, Alan. Boa noite a todos. Oi, Lourdes. Boa noite. Boa noite, César. Boa noite, Mel. Boa noite, Alan. Melissa? Boa noite, Pai de Deus. Boa noite, pai. Amém. Boa noite a todos. Tony, boa noite, Mariana. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite. Boa noite, Rubem. Boa noite, Alan. Ver quem mais está aqui. Boa noite, Mila. Boa noite. Boa noite. Boa noite, João Divino. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo Boa noite, Marisa. Boa noite. Amém. Boa noite, Severina. Boa noite. Uberlândia. Rubem. Eunice, boa noite. Boa noite. Boa noite. Cícero, boa noite. Povo de Maceió. Boa noite, irmãos. Cadê Boa aí? noite. Salvador. Neto Souza, boa noite. Agora aí, nessa rede aí, não tem para ninguém não, viu? Aqui é tudo de bom, hein? É nóis. E não é paraibano, não, viu, Viu? Antônio? Numa rede dessa daí, nem Salomão tinha condições. Eu sou melhor que Salomão. Muito bom. Salomão é fichinha. Boa noite, custódio. Boa noite, Tá meu fazendo querido. ventinho bom aqui. Leandro, boa noite para você, Leandro. Boa noite, Alan. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite. Leandro Rosa. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Noite. Boa noite, Silene. Oi, meu amado, como vai? Eu estou bem. Você com certeza está bem com esse pano de fundo aí, hein? Para refrescar aqui a terrinha. É, viu? Estou Mar, gostando de a ver, viu? paisagem dela. Tá parecendo o Pedro.
Alô? Oi, Rafa. Boa noite. Alô, Allen. Alô, quem está falando? Dirceu. Fala, Bonfim, boa noite. Oi, Dirceu. Ô, Allen, se possível, no final do nosso encontro de estudo, pedir oração para o pai de um amigo meu que entrou agora na UTI e não está muito bem, não, viu? Tá bom. Como que ele chama, Dirceu? Eu vou ver o nome aqui e coloco Tá bom. para você já, tá bom? Tá bom, Dirceu. Nós vamos orar sim, com certeza, tá? Eu sei disso. Cleide Gilson, boa noite. Boa noite, Alan. Vamos ver vocês aí, viu? Obrigada. Tudo gente boa esses dois aí, viu? É, viu? Com certeza, né? O filho não sei tanto, mas os pais com certeza. A gente tenta. Tá bom, viu? O filho com certeza também, viu? Obrigada. Com certeza. O filho puxou o pai e a mãe. É. Boa noite. Eu vejo, viu, Alan, que o filho tem orgulho do filho. É, isso mesmo, né? E tem que ter mesmo, né? Com certeza. Gostoso. Certeza. Isso aí é onde faz o pai ter felicidade. É, isso aí. Boa Aí noite, o pai Adriana. o pai está vendo que o filho está bem seguro. Boa noite, Alan. Boa noite, Antônio. Boa noite, Boa noite, Adriana. É o meu xará aí. Boa noite. Vamos ver quem mais eu estou vendo aqui, que eu não falei ainda. Boa noite, Socorro. Boa noite, Fábio. Boa noite, Alan. Boa noite a todos, irmãos. Tudo bom, Fábio? Boa noite. Tá bem, graças a Deus. Boa noite, Ana. Fábio. Tanto tempo, Fábio. Boa noite, Genésio. Boa noite, Valdemiro. Boa noite. Luiz, Nath, boa noite para vocês. Boa noite, amado. Boa noite a todos. Olha, Oi. já tem o nome, é Antônio Lopes Rufino. Tá bom, Antônio Lopes Rufino. Você lembra a gente, nós vamos, quando a gente fizer a nossa oração inicial, aí você só me lembra do nome, tá? Antônio Lopes Rufino. Se eu não conseguir lembrar, você me dá um toque aqui, tá bom, Dirceu? Vamos junto. Muito bem. Vamos dar mais alguns minutos e a gente começa. Vamos ver quem mais eu estou vendo aqui. Boa noite, Isaac. Minha irmã. Rubens, cadê Neuza, Rubens? Neuza está aqui. Está aqui. Chegou no estante do carro. Parece que Rubens é palmeirense. Boa noite, cara. Bonfim, pessoal de saúde. Acho que sim, viu? Eu sou Bahia. Ele torce pro Bahia, eu acho. Eu Bahia. Bahia. Boa noite, do Carmo. Boa noite, Alan. Na Bahia, Tudo bem? Graças a Deus. Que bom. Eduardo, boa noite para você. Oi, Alan, paz, boa noite. Pela voz é Eduardo de Garanhuns. Raquel, boa noite, Raquel. Boa noite a todos.
Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, pessoal. Raquel. Boa noite. Ana Paula, boa noite para você. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Rosane, boa noite, Rosane. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Rô. Vamos ver quem mais está aqui. Fernando, boa noite para você, Fernando. Boa noite a todos aí, irmãos. Boa noite. Boa noite. E aí, Sistema, boa noite. Ô, meu jovem. Como é que tá o penteado hoje? Tá bom não. Não? O penteado tá bom não. Boa noite, Gil. Outro dia eu pensei que tivesse visto sobração, viu? Eu percebi. Boa noite, Robin. Achei que você tinha visto sobração. Boa noite. Boa noite. Olha lá. Cabelo hoje não tá muito bom, não. Eu vou dar um pente de presente para você, tá bom? Não precisa, não. Esse irmão. Engraçadinho, né? Eita. Tem que levar ele lá nos Três Irmãos, Dirceu. Viu? Os três cortam o cabelo de uma vez só. Não dá nada. Bom é o custódio, que não precisa de pente, né? Também não. Ela tá carequinha. Eita. Cadê Luizinho, Custódio? Rapaz, Luizinho, ele aparece uma vez por mês e some. Boa noite, Cristina. Boa noite, irmão. Pode aqui, Saturnino. Bom ver você, Cristina. Vou ver vocês também. Olha. Muito bem. Fala. Oi. Vamos ver se a gente bate o recorde de quinta-feira passada, né? Quinta-feira passada foi 84, 85 pessoas, né? 87 telinhas. Hoje tem que era menos 90 hoje. Vamos ver, né? O pessoal está mais lento hoje. Vamos convidar as pessoas para aprender mais com Jesus, né? Muito bem. Vou pedir, então, para o Gustavo fazer o favor de silenciar todos os nossos microfones para a gente poder começar. Mamãe, tem outra irmã aí de Pixel que está assistindo a reunião também, irmão, junto com a gente. A irmã Socorro. Que bom. Seja muito bem-vinda, Socorro. Tá ótimo. Que bom. Obrigada, irmão. Muito bem, obrigado, Gustavo. Boa noite a todos. Que bom que a gente pode estar mais uma quinta-feira juntos, estudando a palavra de Deus. É muito bom mesmo recomeçarmos os nossos estudos. Estamos estudando os milagres de Jesus. E estamos aplicando os milagres de Jesus para as nossas vidas hoje, né? Então, o que a gente pode aprender e trazer para nós hoje? Hoje nós vamos continuar, vamos falar de um segundo milagre. Semana passada falamos de Jesus transformando a água em vinho. Hoje nós vamos falar de um segundo milagre. Eu vou pedir ao nosso irmão João Verdã, lá de Porto Alegre, que nos dirija nessa oração inicial. Nós temos dois pedidos, João, né? Ô Pedro, repete o pedido que você fez, por favor. Nivaldo Barbosa, ele está com convite. Vamos lembrar de orar, então, João, por favor. E, Dirceu,
Repete o nome desse seu amigo, ou pai do seu amigo que está internado. Antônio Lopes Rufino, acho, né? É isso mesmo, Dirceu? Antônio Lopes? Rufino. Tá certo. Então, vamos começar orando a Deus, lembrando especificamente desses 2 pedidos, e aí nós vamos começar, então. Pode ser, João? Sim. Oramos. Eterno Pai, Santo, Poderoso Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez os teus filhos, a tua igreja reunida neste momento, Pai, para ouvir esse filho amado que todos nós amamos e prestigiamos, que o Senhor tem usado para nos ajudar, Pai, a discernir e a ser mais convicto daquilo que somos e para onde vamos, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, que o Senhor nos ajude a se manter o mais coerente dentro do que o teu filho nos ensinou, para que possamos, Pai, trilhar neste mundo de trevas como forasteiros, mas com a missão de salvar almas, Pai. E aqui estamos aprendendo e ouvindo um pouco, Pai, da reputação do teu poder através de Jesus, assim como a tua reputação no passado, Pai, convenceu a muitos de que o Senhor é o único Deus da qual nós amamos hoje e te seguimos. Aqui nós estamos para ouvir mais um pouco e assim trilhar nesse caminho, Pai. E te pedimos pelo nosso amado Antônio Lopes Rufino, que baixou a UTI, que o Senhor possa, Pai, estar com essa família, dando alegria e esperança, para que todos confiem, Pai, continuem confiando no Senhor, de que o Senhor sabe do que faz, sabe o que é melhor para nós, e seja o que for que o Senhor decidir, Pai, possamos continuar te amando, mas queremos que o Senhor nos dê essa alegria de vê-lo de volta, Pai. Assim também o Nivaldo Barbosa, que possa passar por este momento difícil dessa doença que já levou muitas pessoas daqui, Pai. Mas esse teu filho, sabemos que ele está em tuas mãos e nós confiamos e também queremos que o Senhor queira nos dar essa alegria de que ele vença, assim como nós todos confiamos, sem medo nenhum de nada nesse mundo, porque o Senhor disse que está conosco, Pai. Por isso, confiamos em Ti e te entregamos em tuas mãos. Continue nos abençoando nessa live, nos abrindo nosso entendimento, dando sabedoria, domínio próprio, para que venhamos a melhorar nossos costumes, nosso jeito, se despojar cada vez mais do velho homem e assim confiar mais no Senhor e te dar alegria em todos os momentos, te glorificando, Pai. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Obrigado, João. Então, vamos lá. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. João, capítulo 4. Nosso texto vai se encontrar lá hoje. Vimos na semana passada João, capítulo 2, e hoje estamos estudando João, capítulo 4. A cura do filho do oficial do rei. Sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Como falamos na semana passada, Jesus fez inúmeros milagres, mas eu tenho marcado 35 que a Bíblia relata com um pouco mais de detalhes. Com certeza, Jesus fez muito mais do que estes, mas 35 a Bíblia relata com mais detalhes. Eu tenho já pronto 17 desses 35, quase metade, né? Estou trabalhando nos outros e nós vamos ver pelo menos esses 16 ou 17 aqui durante esse nosso estudo, né? E eu tenho eles em ordem cronológica, tá? Do primeiro até o último lá, que depois nós vamos falar um pouco mais tarde, né, sobre a grande pesca, depois que Jesus já havia ressuscitado, né? Mas hoje nós vamos ficar aqui em João, capítulo 4, o segundo milagre que a palavra de Deus relata com um pouco mais de detalhes. E lembra, o nosso estudo aqui não é para falar sobre o milagre. A gente já sabe, né? Já sabe que Jesus curou o filho do oficial do rei. Nós vamos ler o texto, mas a minha ênfase aqui é de aplicar as lições desse milagre nas nossas vidas hoje.
Então, vamos lá para João, capítulo 4, começando aqui no versículo 43, até o versículo 54. João 4, 43 a 54. Vou pedir para que uma pessoa leia do 43 ao 47, e aí uma segunda leia do 48 até o 54. Vamos fazer essa leitura primeiro aí. Lembra de ligar seu microfone? E quem quiser fazer a leitura, pode ficar à vontade. Ô, Alan, eu gostaria de fazer. Pode fazer, Tônio. Então, faça do 43 ao 47, e aí uma segunda pessoa do 48 ao 54. Tá? Eu termino, Okay. Alan. Tá bom, Adriana. Então, vamos começar com o Tony, e a Adriana, então, faz a segunda parte. Pois não, Tony? Então tá. Passado 2 dias, partiu dali para a Galácia, para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual ele também tinha comparecido. Dirigiu-se de novo a Canaã da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Obrigado. Então, Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galileia. Muito obrigado. Então, aí tem o texto desse milagre, né? A cura do filho do oficial do rei. Interessante que no capítulo 4 de João, nós temos algumas histórias. Se você volta para o começo do capítulo 4, você tem a história da mulher samaritana, né? Jesus se encontrando com aquela mulher samaritana. Depois, Jesus conversa com os seus discípulos. Depois, um pouco mais tarde, Jesus vai conversar com outros samaritanos. E agora, ele encontra este oficial do rei. Uma coisa que esses 4 grupos, a mulher samaritana, os discípulos de Jesus, outros samaritanos e agora este oficial do rei, uma coisa que eles tinham em comum era a fé. A fé. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre fé, com este milagre de Jesus. Você viu aqui pelo texto, no versículo 43, que Jesus está retornando para a Galileia. Ele tinha passado um tempo na Judeia, passou por Samaria, né? Encontrou com a mulher samaritana, e agora está retornando para a Galileia. E, mais uma vez, ele se encontra na cidade de Caná. Interessante isso, né?
No capítulo 2, ele vai para Caná, e agora, no capítulo 4, ele mais uma vez se encontra em Caná. Eu fico imaginando por quê. Por que será que Jesus vai a Caná de novo? Eu pensei em duas razões. Talvez você pense em mais alguma, e você pode acrescentar aqui no nosso estudo. A primeira razão que eu penso que Jesus vai para Caná de novo é porque talvez Jesus quisesse cultivar aquela semente que foi plantada no casamento. Lembra? Ele transformou a água em vinho no casamento. E talvez, Jesus quisesse estar de novo naquela cidade para ver como é que aquela sementinha que foi plantada, se ela estava crescendo ou não. Se as pessoas ali de Caná, ou aquela família, talvez, do casamento, tivessem um pouco mais de interesse no que Jesus veio para fazer. Essa foi a primeira razão. A segunda razão, talvez, falamos na semana passada, que um dos seus discípulos, Natanael, era de Caná. Talvez, agora, Natanael estivesse querendo voltar para Caná por alguma razão particular. E quando Jesus volta para Galileia, eles aproveitam e vão visitar a cidade de Caná de novo. A gente não sabe o porquê que Jesus vai para Caná pela segunda vez, Caná não era uma cidade muito importante, era uma cidade pequena, sem muita relevância naquele local, mas Jesus vai de novo lá para Caná. Eu pensei nessas duas possibilidades. Alguém pensa numa outra? Por que Jesus vai de novo para Caná? Muito bom. Vamos pensar um pouquinho aí, talvez surja alguma coisa na sua mente, se você quiser falar, depois você fala. Mas ele vai de novo para essa cidade, e lá em Caná, ele é, então, encontrado por um oficial do rei. E esse oficial do rei morava numa outra cidade, morava em Cafarnaum. E se você tem um mapinha, talvez, no final da sua Bíblia, você pode olhar no mapa e você vai ver que Cafarnaum e Caná distam aproximadamente 30 quilômetros. 30 quilômetros para nós hoje, se você tem um carro ou vai de ônibus, é uma coisa rápida, Talvez meia hora você chega de uma cidade para outra. Naquela época, as pessoas tinham que andar, Se tivesse algum animal, alguma coisa, montava no animal, mas a maioria das pessoas andavam. Então, se você vai andar 30 quilômetros, eu acho que vai levar um pouco mais do que 30 minutos. A viagem vai ser um pouco mais longa. E esse oficial do rei se encontra na cidade de Caná. De novo, eu gosto de imaginar a cena, eu gosto de tentar entrar dentro da cena, imaginar os personagens. Por que será que aquele oficial do rei vai até a cidade de Caná? Quem pensa aí? Por quê? Por fé, irmão? Por fé, Otônio, Boa ideia. Segura um pouquinho aí essa sua ideia, ok? Adriana? Será que é porque ele tinha ouvido falar do milagre que Jesus fez no casamento?
porque ele vai lá e ele já vai falar para Jesus sobre o filho dele, né? Ele não iria lá do nada, né? Vou ver o que acontece, vou para lá ver o que acontece. Acho que ele já foi com o endereço certo, não sei. Tá ótimo, uma boa ideia. Pode até ser que ele estava presente ali naquela festa de casamento, ou ele ouviu falar do que Jesus fez, né? Talvez ali em Caná mesmo, ou em outros lugares. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Muito bom, tá ótimo. Mais 2 aqui que eu estou vendo e a gente vai para frente. João, depois o Danilo. Não seria para dar mais uma chance para aquele povo que não cria nele, sabe? Mais uma chance, mais uma oportunidade, já que ele disse no 48, né? Se vocês não vissem, não crerem, aí ele passa de novo, né? Sim, João, eu creio que sim, mas aqui lembra, o que nós estamos falando é por que aquele oficial vai até Caná, né, para se encontrar com Jesus, né? Por quê? Né? Então, falamos aqui já sobre a fé daquele homem, falamos que provavelmente aquele homem ouviu falar dos milagres que Jesus fez e ele vai se encontrar com Jesus, né? Isso mesmo. Tá? Ô, Danilo, pois não. Então, boa noite. Então, talvez seja para a cura do filho do rei, que ocorre quando Jesus estava pela segunda vez em Canaã? Sim, esse filho é o filho do oficial, não é o filho do rei, tá? É o filho do oficial do rei. Então, ele vai até Caná para buscar ajuda, com certeza, né? Tá? Muito bem, ótimo, obrigado aí. Eu acho que todas essas ideias são muito boas, não é? Eu penso que este oficial do rei tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. Talvez até do milagre que aconteceu em Caná, né, transformando a água em vinho. Talvez outros milagres que Jesus havia feito. E ele vai até Jesus. Interessante que o primeiro milagre que a gente estudou aconteceu por causa de um pedido de uma mãe. Lembra? Maria pedindo para Jesus. Este segundo milagre acontece através do pedido de um pai. Eu achei interessante isso, né? O primeiro milagre vem através do pedido de uma mãe, o segundo milagre através do pedido de um pai. Será que este homem, o oficial do rei, será que ele era judeu? Será que ele era gentil? A gente não sabe. Nós não sabemos qual era a sua posição no governo. Sabemos que ele era um oficial do rei, mas a gente não sabe que posição ele tinha. Mas nós sabemos que este homem estava desesperado, né? O seu filho estava doente, e gravemente doente, e ele veio até Jesus para fazer um pedido. Isso nós sabemos sobre este homem, não é? Sabemos também aquilo que o Tony falou, que este homem, o oficial do rei, ele acreditava que Jesus podia curar o seu filho. Lembra que nós falamos sobre fé, né? A mulher samaritana, os discípulos de Jesus, depois outros samaritanos e agora este oficial do rei. Ele acreditava que Jesus podia curar o seu filho. E ele vai, então, de Cafarnaum até Caná para encontrar com Jesus e fazer esse pedido. Ele estava desesperado. Porém, eu vejo aqui, apesar
da sua fé, e apesar dele acreditar que Jesus podia curar o seu filho, ele cometeu dois erros. Dois erros aqui que eu encontrei aqui nesse texto. Você consegue pensar em alguma coisa que aquele homem talvez não acreditasse? Acho que uma ordem de Jesus, mesmo distante, curaria. Talvez ele tivesse conhecimento sempre das curas presenciais e não à distância. Acho que é um... Muito bom, Ricardo. Muito bom. Né? Eu vi isso também. Parece que esse homem, né, esse oficial do rei, ele achava que Jesus precisava ir até Cafarnaum com ele, né? Ele queria que Jesus descesse para Cafarnaum, né? Esse descer, provavelmente a cidade de Caná ficava numa elevação maior do que a cidade de Cafarnaum. Então, Jesus precisava descer até Cafarnaum. Acredito que esse foi um dos erros dele, né? Ele achava que Jesus tinha que estar fisicamente presente no mesmo lugar que o seu filho estava, em Cafarnaum. Muito bem, ótimo. Qual foi o segundo? A ressurreição, antes que ele morra. Opa, ó, o Ricardo está afiado, hein? É isso mesmo, né? Isso mesmo. Você viu o que ele falou aqui, né? No versículo 49, né? Senhor, venha comigo antes que meu filho morra. Segunda coisa que eu notei aqui de falta de compreensão deste homem é que ele achava que se o seu filho morresse, já não tinha mais solução, né? Seria tarde demais. Jesus não podia fazer mais nada se o seu filho morresse. Eu achei muito interessante isso, mas talvez se a gente tivesse no lugar desse oficial, nós iríamos pensar a mesma coisa, né? Jesus está começando o seu ministério, né? Está no comecinho aqui. Talvez a gente também fosse pensar que Jesus tinha que ir até a casa para fazer a cura. Talvez a gente fosse pensar que se o filho morresse, já não tinha mais chance. Esse homem estava pensando assim: Senhor, venha logo comigo para Cafarnaum antes que meu filho morra. Muito bom, né? Paulo, quer falar algo? Oi, Alan. Estava dando uma olhada aqui no versículo 52. Será que ele não confiou desconfiando e com isso também foi um erro? Só depois que teve a confirmação da hora que ele realmente acreditou, vamos dizer assim? Pode ser, sim. Nós vamos falar um pouquinho sobre a fé e a gente vai falar um pouquinho sobre esses passos que a gente vê na fé deste homem, que não são muito diferentes dos nossos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, Paulo, mas muito, muito bem visto aqui, né? Você viu muito bem aqui essa parte do texto. Tá? Duas coisas, então. Esse homem tinha fé, né? Ele vai lá de Cafarnaum até Caná, 30 quilômetros, para encontrar com Jesus. Ele tinha fé que Jesus podia curar seu filho. Mas ele achava que Jesus tinha que estar lá presente fisicamente, no mesmo lugar, e ele talvez achasse que se o filho morresse, não tinha mais chance. Nós vamos falar um pouco mais para frente de um outro milagre parecido com esse. Lembra de Jairo e da sua filha? Lembra desse milagre? Né? Quando as pessoas da casa de Jairo chegam até Jairo, falam para Jairo que a sua filha tinha morrido e falam para ele: olha, não incomode mais Jesus. Né? É parecido. Talvez as pessoas não acreditassem que Jesus tinha o poder,
até mesmo de ressuscitar pessoas. Lembra que Jesus está começando o seu ministério, nós não temos nada escrito que Jesus já havia ressuscitado alguém. Isso era algo, talvez, impensável, né? Então, antes da gente criticar esse homem, nós temos que pensar nisso, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre a fé deste oficial do rei. Olha o versículo 50. Dá uma olhada no versículo 50 comigo. Quando ele fala, né, para Jesus, no 49, Senhor, venha comigo antes que meu filho morra. Jesus, então, responde, pode ir. O seu filho continuará vivo. Depois que Jesus falou isso, a atitude deste homem parece ter mudado. Porque o versículo continua, o homem confiou, né, acreditou, creu na palavra de Jesus e partiu. Eu acho a fé deste oficial do rei algo de se admirar. Este homem acreditou no que Jesus falou e foi para sua casa. E acredito que Jesus deveria estar muito feliz com a atitude deste homem, né? Alguém que não era discípulo de Jesus, mas que está demonstrando uma fé muito grande. E no resto do texto, a gente aprende que o filho daquele homem foi curado no mesmo instante que Jesus falou aquelas palavras para aquele homem. No mesmo instante. Os servos, então, vendo o menino curado, devem ter saído correndo da casa do oficial do rei para encontrar com o oficial para dar a boa notícia. Imagina que alegria que não devia ser essa cena, né? O oficial do rei, achando que seu filho ia morrer, os servos na sua casa vendo o filho restabelecido, e eles saem, então, correndo, né, para se encontrar com o oficial para dar a boa notícia. E o oficial, então, fica sabendo, neste momento, que o filho foi curado, no mesmo instante que Jesus falou para ele no versículo 50, pode ir para sua casa, o seu filho continuará vivo. A hora sétima seria a 1h da tarde. Lembra que o povo judeu começava a contar as horas do seu dia a partir das 6 da manhã. Então, se você soma 7 horas com as 6 da manhã, seria a hora sétima, e, traduzindo para o nosso horário, seria às 13 horas, né? A 1h da tarde. Pedro, quer falar algo? Pode falar. Fala que eu acho muito interessante nessa passagem com a outra, né, do milagre de transformação do vinho. Só que aqui dá a entender que ele transcende as barreiras bem maior do que a transformação de vinho. No primeiro instante, a gente pensa que a do vinho foi um maior milagre. Só que nesse transcende as barreiras, porque o jovem estava, em média, como você mesmo frisou, a 30 quilômetros, uma distância muito grande. Então, só nenhuma palavra ele nem disse, ó, teu servo vai ser curado, ele só disse, vai, teu filho vive. Ou seja, transcende as barreiras de imaginação humana. Sim, entendeu? Sim. Muito bom, Pedro. Isso mesmo, né? Jesus não tem que estar presente no lugar para o milagre acontecer, né? Ele consegue ultrapassar essa barreira que você falou de espaço, né? Ele não precisa estar no mesmo local. Isso, acredito que essa foi uma grande lição aí deste milagre,
Tá? Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a fé. E queria ver nessa história o que eu vou chamar de os estágios da fé. Talvez você coloque um outro termo, né? As características da fé, mas eu quero mostrar os estágios da fé. Como é que começa e como é que termina. E você examina a sua vida. E veja se não é muito parecido com a sua vida, né? Esses estágios da fé. Tá? O primeiro estágio, este homem aqui, o oficial do rei, ele começa com uma fé desesperada. Desesperada. Ele estava desesperado, como nós já falamos, né? E ele não tinha nenhum outro recurso a não ser Jesus. Tentou de todas as maneiras, ouviu falar que Jesus estava em Caná e, desesperado, vai atrás de Jesus. Interessante que você, lendo os evangelhos, você vai ver que muitas pessoas vieram a Jesus desta maneira, desesperados. E Jesus atendeu a todos, né? Talvez você iniciou a sua caminhada com Jesus, iniciou a sua fé da mesma maneira que este homem, no desespero, né? Na dor. Procurou de todas as outras maneiras, não conseguiu, e foi atrás de Jesus. Uma fé desesperada. Muitas vezes a fé começa assim, né? Uma fé desesperada. Mas ela não continuou assim. Essa fé desesperada se tornou uma fé confiante. Uma fé confiante. Ele encontrou Jesus, Jesus disse para ele, pode voltar para sua casa, seu filho vai continuar vivo. Ele acreditou e voltou para sua casa. Então, a fé desesperada, depois que se encontra com Jesus, ela se torna numa fé confiante. Mas a fé dele não parou por aí. A sua fé, agora confiante, ela se tornou uma fé confirmada. Como Paulo falou, não é? Ele confirmou aquilo que Jesus havia dito. Sim, eu acreditei e agora a minha fé foi confirmada. O meu filho estava curado. Então, uma fé desesperada se torna uma fé confiante, e a fé confiante se torna uma fé confirmada. Mas a fé dele não parou aí, não. Continuou crescendo. A fé confirmada se tornou agora uma fé contagiante. Contagiante. Você percebeu no final da nossa leitura, o versículo 53? Quem pode ler o 53 mais uma vez para a gente, por favor? Eu leio. Ok. Então, o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos os de sua casa. Obrigado. Você notou isso aí na leitura que a gente fez? Todos os da sua casa também acreditaram em Jesus.
A sua fé agora era uma fé contagiante. Ele compartilhou a sua fé com as pessoas da sua casa. E o texto diz que toda a sua casa acreditou, creu. Uma fé contagiante. Eu penso que, se a gente for analisar a nossa vida, os estágios da fé não vão ser muito diferentes deste, não é? Muitas vezes a gente começa com uma fé desesperada. Olha, eu tentei de tudo. Eu vou tentar com Jesus também. E Jesus nos ajuda. E a nossa fé desesperada se torna uma fé confiante. Depois que aquela situação se resolve, a nossa fé confiante se torna uma fé confirmada. E depois, a nossa fé passa a ser uma fé contagiante. A gente quer contar para todo mundo o que Jesus fez na nossa vida ou na vida de uma outra pessoa, né? Nós queremos compartilhar, ou devemos compartilhar com outras pessoas o que Jesus fez. Os estágios da fé. Né? Pois não, João? Alan, a gente, é o que tu falou, a gente tem vontade de contar, né? Eu acho que todos aqui têm uma história. Eu saí de Cachoeira do Sul, a 200 quilômetros de Porto Alegre. Minha mãe me levou para as denominações até os 12 anos. Aos 17, 18, eu enxerguei na Bíblia que tinha coisa errada nas igrejas que ela ia. Eu disse, eu vou procurar uma igreja, não vou nessas igrejas. Cheguei em Porto Alegre, ouvi o nosso irmão Jair Lousada falando, e eu disse, achei a igreja do Senhor. 2017, tive um acidente horrível de moto. A minha perna, sabe, estava assim, o médico queria tirar, sabe? Aí, na segunda cirurgia que eu fiz, o médico limpou a perna e disse, seu João, é melhor o senhor amputar, porque assim, ó, eu lhe garanto 100% que a sua perna, se o senhor mexer, se nós mexermos nela, o senhor vai voltar e nós vamos ter que tirar tudo de novo. E eu disse, olha, doutor, eu tenho fé e tenho confiado em Deus que ela vai ficar. E depois dele me dizer bastante coisa, eu disse, olha, doutor, eu vou fazer, o senhor tem certeza, eu vou. E a perna está aqui hoje, sabe? E assim, ó, eu me emociono muito quando eu falo disso, sabe? Eu acho que até hoje ele está me procurando lá, ver se eu voltei ou não voltei, e está aqui a perna, graças a Deus. Muito obrigado, João. Com certeza, todos nós temos histórias assim, né? Então, eu penso que essa história, esse milagre de Jesus, nos ensina sobre os estágios da fé. E a nossa fé precisa chegar naquele estágio final, vamos dizer, né? Que é uma fé contagiante. Uma fé que a gente não quer ou não pode deixar de falar, né? A minha vida estava assim quando eu acreditei em Jesus, ele mudou a minha vida, né? E agora eu quero falar para todo mundo o que Jesus fez. Uma fé desesperada se torna uma fé confiante, se torna uma fé confirmada e acaba numa fé contagiante. Os estágios da fé. E eu espero que todos nós aqui hoje à noite tenhamos uma fé contagiante. Uma fé que eu não posso deixar de falar. Eu não posso parar de falar sobre o que Jesus fez na minha vida. E eu quero contar para todo mundo o que Jesus fez. Eu espero que você seja assim, né? Que a sua fé esteja neste estágio. Talvez você esteja aqui hoje e você está começando, né? Então, talvez você passou pela fé desesperada e agora já está na fé confiante, né? Você vai ver, com o passar do tempo,
essa sua fé sendo confirmada, e aí você vai querer espalhar, contagiar as pessoas com a sua fé, né? Os estágios da fé, eu creio que para mim é uma das lições mais importantes deste milagre. Nós aprendermos que a nossa fé, com certeza, vai mudando, vai aumentando, e chega no ponto que eu quero contar para todo mundo o que Jesus fez para mim. Uma fé contagiante. Pois não, Cícero, estou vendo aí que você está com a mão levantada. Cícero, não estamos conseguindo ouvir. Está ouvindo? Agora sim. Ô, Alan, é o seguinte, você falou assim que essas duas cidades aí, Caná da Galileia e Cafarnaum, distava 30 quilômetros de distância, né? Isso. E assim, por que aconteceu esse evento dele sair lá da... Desculpe eu retroceder, porque não deu para falar antes. Por que ele saiu daquela cidade e veio para Caná, não é isso? Sim. Então, eu vejo nesse milagre uma forma do ministério de Jesus aqui ser espalhado, né? Não é ministério, não é isso que eu quero dizer, da palavra ser propagada em lugares distantes naquela época, porque não era como hoje. Hoje você fala, estamos falando aqui tudo ao mesmo tempo, na modernidade, né? Mas naquela época não tinha como fazer isso, né? Então as coisas tinham que acontecer assim, alguém de uma cidade distante ouvir falar de um acontecimento, acreditar, crer, como nós estamos falando, e propagar também isso naquela localidade, né? E em outras passagens da Bíblia, a gente vê pessoas de outras cidades, né? Como lá o eunuco da rainha, que levou para lá a mensagem e tudo mais. Então, eu vejo dessa maneira uma forma de propagar, essa palavra, de propagar o evangelho naquela época. Seria isso também? Muito bem visto aí, Cícero. Com certeza, isso também, não é? Jesus sabia, né? Jesus é onisciente, né? Sabe de todas as coisas. Ele sabia que ele iria se encontrar com esse oficial, não é? E o oficial ia levar esta fé que ia contagiar a sua casa. Com certeza, está muito bem falado, né? E como alguém falou aqui também... Oi, pois não, Gustavo? A Cleonice tinha desabilitado o telefone e provavelmente ela vai ter alguma coisa para falar também. Muito obrigado, Gustavo. Quer falar alguma coisa, Cleonice? Não. Não? Tá tudo bem aí? Então Tudo tá bem. ótimo. Tá bom, muito bom. Luiz ou a Nath, não sei quem que quer falar, pode falar rapidinho, que eu gostaria de falar mais algumas coisinhas só. Pode falar, pois não. Luiz. Oi, Luiz, pode falar. Acho que uma das coisas que a gente vê no milagre de Jesus é que Jesus não deixa nenhum motivo para dúvida. Você vê que todos os milagres de Jesus ele faz com perfeição tudo é perfeito, né? Porque a fé que Deus quer que a gente tenha, né, é uma fé perfeita, que não deixa nenhuma dúvida do que ele pode fazer. Interessante que nesse exemplo, foi justamente na mesma hora que Jesus falou, aconteceu o milagre, né? Então, eles perguntaram qual foi a hora, né, que ela ficou boa. Aí eles viram que foi na mesma hora que Jesus falou, ela ficou boa. Né? Exato. É interessante. Você vai perceber isso em todos os milagres. Jesus faz tudo com perfeição, né? Não deixa nenhuma dúvida né, sobre o que ele pode fazer, sobre quem ele é, sobre a missão dele. Então, não tem como duvidar do que Jesus fala, do que Jesus faz. Né? Então, por isso que ele está falando dessa fé. Realmente é uma fé, né, que devemos ter nele, é uma fé perfeita, completa, que não fique nenhuma dúvida
do que ele é capaz de fazer. Muito obrigado, Luiz. Perfeito, exatamente isso. Comentário muito bom, né? Como já foi falado aqui por várias pessoas, esse foi um dos vários milagres que Jesus fez à distância, né? Acredito que o oficial entendeu que Jesus não precisava estar fisicamente naquele lugar para fazer um milagre. Esse é um dos muitos milagres que Jesus fez à distância. Agora, eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui, né? Nós estamos falando do segundo milagre que Jesus fez, que a gente tem alguma coisa um pouco mais detalhada. Mas este milagre não foi o segundo milagre que Jesus fez. Muita gente acha que esse aqui foi o segundo milagre que ele fez. Não foi. É o segundo milagre, porque eu estou falando em ordem cronológica, tá? Dos milagres que a Bíblia fala um pouco mais. Quando você leu aqui no finalzinho do nosso texto, o versículo 54, leia alguém de novo para mim aqui o versículo 54, por favor. Eu leio. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Obrigado, né? É o segundo milagre que Jesus fez quando ele veio da Judéia para a Galileia. O primeiro, que a gente já viu, foi transformar a água em vinho. Este foi o segundo que ele fez quando veio da Judéia para a Galileia. Mas não foi o segundo milagre que Jesus fez. Mas como que você sabe isso, Alan? Né? Volta comigo lá para o capítulo 2 de João. Olha lá. Volta lá para João, capítulo 2. Depois que Jesus fez o milagre de transformar a água em vinho, ele volta para Jerusalém, tá? Ele estava na Galileia, volta para Jerusalém e vai participar da festa da Páscoa. Olha o versículo 23. Capítulo 2, versículo 23. Quem pode ler, por favor? Eu leio novamente. Enquanto eu estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Viu só? Enquanto Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram no seu nome. A gente não tem uma lista dos milagres que Jesus fez em Jerusalém nesta época, durante a festa da Páscoa. Então, a cura do filho do oficial não foi o segundo milagre que ele fez, mas o segundo milagre que ele fez quando ele vai da Judéia para a Galileia. Tá? Jesus realizou muitos milagres na Judéia, aqui durante a festa da Páscoa, mas não fala quais são, fala que realizou muitos. Olha o capítulo 3 de João, quando Jesus se encontra com Nicodemos. Jesus ainda está em Jerusalém. E ele se encontra com Nicodemos. Alguém leia o versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Eu leio. E veio a Jesus à noite... Oi, Romilda, pode ler o 2? Posso. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos
que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Obrigado, né? Até mesmo Nicodemos viu os sinais milagrosos que Jesus estava fazendo durante a festa da Páscoa, né? Então, como nós falamos logo lá no início, Jesus fez inúmeros milagres. Mas eu vou falar de alguns que a palavra de Deus cita um pouco mais, alguns detalhes. E eu vou falar eles na ordem cronológica, tá? Do primeiro até o último. Mas isso não significa que Jesus não fez outros milagres no meio destes que nós vamos falar. Mas a Bíblia não fala de uma maneira um pouco mais detalhada. Aqui, no caso, fala que Jesus realizou muitos outros milagres. Não dá para a gente falar destes, né? Porque a gente não tem detalhe deles, tá? Então, voltando lá para o capítulo 4, versículo 54, quando fala o segundo milagre que Jesus realizou quando veio da Judéia para Galiléia, não é o segundo milagre que ele fez, porque nós acabamos de ver que Jesus fez muitos milagres em Jerusalém. Fez o primeiro na Galiléia, em Caná, volta para Jerusalém, faz muitos milagres lá, volta para Galiléia, faz o segundo milagre na Galiléia. Tá bom? Então, só para ficar claro aí, para a gente não confundir. Agora, uma coisa interessante sobre esses 2 milagres na Galiléia, que tem algo em comum. Os 2 milagres foram milagres, eu vou chamar de particulares e não públicos. Jesus fez muitos milagres públicos, né? Onde muita gente viu, como estes que a gente viu na Judéia. Mas esses 2 na Galiléia não foram milagres públicos para muita gente ver. Foram milagres particulares. O primeiro ele fez ali na festa do casamento. O segundo ele fez na casa do oficial do rei. O primeiro milagre ensina e mostra o poder de Jesus com relação às coisas, né? A matéria. Ele transformou a água em vinho. O segundo milagre mostra o poder de Jesus sobre o espaço. Como vocês muito bem viram, né? O poder de Jesus não era limitado geograficamente. Ele não tinha que estar no mesmo lugar para o milagre acontecer. Ele estava em Caná e o milagre aconteceu em Cafarnaum. Então, Jesus está mostrando o seu poder sobre várias coisas. O primeiro, sobre a matéria, transformou a água em vinho. O segundo, o poder sobre o espaço, sobre a geografia, né? Ele não tinha que estar no mesmo lugar para o milagre acontecer. Mas hoje à noite eu gostaria que você se lembrasse dos estágios da fé. Muitas vezes a fé começa com uma fé desesperada, né? E esta fé se torna uma fé confiante. E esta fé vai um pouco mais para frente e se torna uma fé confirmada. E ela vai um pouco mais para frente e se torna uma fé contagiante. E eu espero, de todo o meu coração, que você, que está aqui nesse estudo hoje à noite, tenha este tipo de fé. Uma fé contagiante. Uma fé que você não pode deixar de falar, porque Jesus tem sido tão bom para você, né? Que Deus nos abençoe a termos este tipo de fé. Uma fé contagiante, que alcança
muitas pessoas. Comentários finais? Fala. Pois não. Acho que uma coisa também importante para destacar aqui é a questão da obediência dele, né? Obediência. Ele creu e foi. Sim. E viu o resultado do que Jesus falou e da fé que ele teve, né? Sim. Acho que uma grande lição para nós hoje é que nós devemos fazer a nossa parte, confiar na palavra de Jesus e fazer a nossa parte, obedecer e fazer a coisa, né? E aí, quando a gente faz a coisa que a gente vê o poder de Deus agindo, né? Na vida das pessoas, né? Na nossa vida. Então, a gente tem que ver que a nossa fé ela vai crescer quando a gente praticar aquilo que está sendo falado por Jesus, né? Obedecer, se lançar no desafio, se lançar no que Jesus mandou fazer. E aí você vai ver quanto Deus tem para fazer, né? Como Deus vai mostrar o seu poder quando você viver a situação. Né? Mas não ficar só pedindo e ficando parado. Né? Mas bom. Confiando isso. E fazendo a parte dele. Muito bom, obrigado. Com certeza, obediência é muito importante, né? É aquele estágio da fé que a gente falou, né? Uma fé confiante, né? Chegou no desespero, Jesus vai falar o que nós temos que fazer e nós vamos obedecer, né? É a fé confiante. Depois a fé se torna confirmada quando acontece aquilo. Depois a fé se torna contagiante, né? Que nós possamos ter este tipo de fé. Tá? Wagner, pois não? Vou deixar o Wagner falar e aí nós vamos fazer nossa oração final. O Cícero estava com a mão levantada um pouquinho antes, hein? O Cícero também. Obrigado, Gustavo. Eu não estava vendo. Cícero, pode falar primeiro, então, depois o Wagner. Oi, Cícero, está ouvindo? Desculpa, eu estava mexendo aqui, não levantei a mão, não, me desculpa. Não faz mal, tá bom. Obrigado, Cícero. Wagner, você então. Oi, boa noite, Ala. Uma coisa interessante sobre esse texto, Ala, é que cada um de nós precisamos treinar, né, como falar desse trecho para a pessoa que quer, como Nicodemos quis, né? A gente precisa treinar para essa mensagem, né, da nossa fé se propagar ao reino, né? Sim, com certeza, né? Com certeza. Importante isso que você está falando aí, Wagner, com certeza, né? Muito obrigado. Tá ótimo. Olha, comentários excelentes, né? Pena que a gente não tem 2 ou 3 horas, ou 4 ou 5 ou 6 ou 10 para a gente poder estar conversando, porque tem tanta coisa. Olha quanta coisa a gente consegue aprender com os milagres de Jesus. E o nosso estudo vai ser assim, né? Nós vamos ler o milagre e não vamos comentar muito sobre o milagre, porque a gente já sabe do milagre. Mas vamos ver o que a gente aprende e a gente aplica para as nossas vidas, tá bom? Muito bem, vamos fazer uma oração final. E nós vamos fazer o término aqui, aí se você precisar sair, você fica à vontade. Quem puder ficar um pouquinho mais, a gente fica para falar um tchau para todo mundo, né? Como a gente costuma fazer, que é muito gostoso. Né? Deixa eu pedir aqui. Pois não, Ricardo, pode falar. Meu amor fez a aplicação hoje de ácido hialurônico nos 2 joelhos para ter uma melhor disposição, uma melhor recuperação. Eu lembro a Irmandade que nos coloque em oração. Está passando bem, está tudo direitinho, graças a Deus, mas é sempre bom nós estarmos suplicando ao Senhor para que realmente essa atividade melhore a qualidade de vida e recupere o que havia sido perdido. Com certeza, Ricardo. Obrigado. Vamos fazer isso. Eu vou pedir para o nosso irmão Marcelo, tá? Nosso irmão Marcelo, nos dirigir numa oração final. Marcelo, se você puder lembrar, então, da Marli, né, a esposa do Ricardo, e aí nós vamos terminar, então, com esta oração. Tá bom, Marcelo? Por favor. Vamos orar, então. Obrigado, irmão, mais uma vez pela aula. Muito obrigado. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e querido Pai, grandioso é o Senhor.
Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Graças damos ao Senhor, ó Pai, por este momento de estudo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina a ter uma fé verdadeira no Senhor, Pai. Uma fé que ela começa meio que desesperada, se torna confiante, ela se confirma e se torna contagiante, Pai. Obrigado por este ensino, Pai. Obrigado por esta aula maravilhosa. Queremos agradecer também pelo nosso irmão que se dispôs a nos ensinar. Obrigado pela vida dele, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem protegido. Somos gratos por isso. Gratos também por todos que estão aqui, dispostos a aprender, dispostos a buscar o Senhor, Pai, para ser melhores, para te honrar e glorificar o teu santo nome, Pai. Obrigado por tudo isso, por tudo que o Senhor tem nos feito. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude a colocar em prática tudo isso que estamos aprendendo, Pai, que é isso que vai fazer a diferença em nossas vidas. Queremos também te pedir pela Marli, que o Senhor possa estar cuidando dela, e por outros pedidos que foram feitos aqui também, Pai, pelas pessoas que estão enfermas, com grandes dificuldades, com grandes lutas, em meio a tantas batalhas que estamos passando, Pai. Que o Senhor cuide de todos, que o Senhor cuide da Irmandade, que a Irmandade possa estar sempre focada no Senhor, em fazer a sua vontade, ó Pai. Do mais, pedimos que o Senhor nos dê uma noite de descanso, tranquila, em paz, e que possamos meditar em tudo aquilo que aprendemos e colocar em prática nas nossas vidas, Pai. Nos ajude em tudo isso, Pai. Nos dando forças, nos dando sabedoria para que possamos te servir de uma maneira digna como só o Senhor merece. Obrigado, Senhor, por este privilégio de estarmos reunidos aqui para aprender do Senhor. Nós agradecemos tudo isso, nos méritos de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Pode abrir seus microfones. Amém. Obrigado, para a gente poder falar um tchau aí, né? Para todo mundo. Obrigado. Muito bom. Obrigado aí. Obrigado por tchau, pessoal. Boa noite. Boa semana a todos. Boa noite. Boa noite. Vamos ver todo todos. Mundo. Boa noite aí para todo mundo. Obrigado, Alain, pelo estudo. Deus lhe proteja, meu irmão. Continue lhe protegendo. Obrigado. Tchau. Um abraço. Tchau, gente. Boa noite para todo mundo. Uma ótima semana. Boa noite, irmão. Deus. Valeu. Obrigado, Alan. Obrigado a vocês. Fala, Marcelão. Ô, Vagnão, como é que você está, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Sentindo falta, hein? Tá bom. Alegria. Vem aqui me visitar aqui em Santo André. Pô. Opa, pode esperar que eu vou, irmão. Pode vir.